Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dinheiro Inteligente. No vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Se você está pensando em começar a investir, mas não sabe bem por onde começar, eu fiz esse vídeo pensando em você. Os fundos imobiliários podem ser uma boa forma para você começar. Não entende muito sobre títulos imobiliários? Então, meu amigo, esse vídeo é para você. Aprender sobre fundos imobiliários é uma ótima maneira de proteger e crescer sua riqueza a longo prazo. Neste vídeo, vou explorar algumas dicas e informações básicas sobre fundos imobiliários para ajudá-lo a tomar as primeiras medidas em sua jornada de investimento. Você já é inscrito aqui do canal? Não perca nenhum vídeo sobre investimentos e finanças pessoais. Inscreva-se no nosso canal agora e acompanhe todas as novidades e dicas para alcançar sua independência financeira. Mas o que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos coletivos que têm como objetivo investir em ativos imobiliários, como imóveis comerciais, residenciais e de renda. Os investidores compram cotas do fundo, e o dinheiro é usado para adquirir, construir ou reformar imóveis. Os rendimentos dos fundos imobiliários são geralmente gerados através de aluguel ou venda dos imóveis. Eles são negociados em bolsa de valores e podem ser uma opção de investimento para aqueles que desejam exposição ao mercado imobiliário sem a necessidade de possuir um imóvel individualmente. Alguns exemplos de fundos imobiliários incluem: fundo imobiliário de shopping centers, em que investe em imóveis comerciais, como shopping centers e galerias comerciais. Fundo imobiliário de logística, em que investe em imóveis de armazenamento e logística, como galpões e centros de distribuição. Fundo imobiliário de renda, em que investe em imóveis residenciais, como apartamentos e casas. Fundo imobiliário de escritórios, em que investe em imóveis comerciais, como prédios de escritórios e edifícios corporativos. Esses são apenas alguns exemplos. Existem diversos tipos de fundos imobiliários que podem se adequar a diferentes objetivos de investimento e perfil de risco. Vou deixar aqui na tela alguns exemplos de fundos imobiliários de shopping centers no Brasil. Esses são alguns dos exemplos de fundos imobiliários de shopping centers negociados na Bolsa de Valores brasileira. Há outros fundos listados e negociados em outras bolsas de valores. Mas é importante lembrar que esses exemplos devem ser utilizados apenas como referência e não como recomendação de investimento. Faça a sua pesquisa adequada antes de investir em qualquer ativo financeiro. Você pode pesquisar ativos financeiros utilizando sites de análise de investimentos. Existem muitos sites que fornecem informações detalhadas sobre ações, fundos imobiliários, títulos públicos e outros ativos financeiros. Alguns desses sites fornecem análises técnicas e fundamentais, notícias e dados históricos. Consulte relatórios de análise. Muitos corretores e bancos de investimento publicam relatórios de análise sobre diferentes ativos financeiros. Esses relatórios podem fornecer informações valiosas sobre o desempenho passado, perspectivas futuras e riscos associados ao investimento. Utilize ferramentas de análise técnica. Muitas ferramentas de análise técnica estão disponíveis na internet, como gráficos, indicadores e osciladores, que podem ajudar a identificar tendências e pontos de entrada e saída do mercado. Fique atento às notícias, isso mesmo, as notícias econômicas, políticas e empresariais podem afetar o desempenho de diferentes ativos financeiros. É importante manter-se atualizado sobre as notícias que possam afetar seus investimentos. Converse com profissionais, converse com corretores de investimentos registrados, assessores financeiros e outros profissionais que possam fornecer informações valiosas sobre investimentos. Lembre-se de sempre fazer sua própria pesquisa e nunca investir em algo que você não entende completamente. E é importante lembrar que o desempenho passado não é indicativo do desempenho futuro e que os investimentos envolvem riscos. Algumas desvantagens dos fundos imobiliários.
Risco de crédito. Os fundos imobiliários podem investir em empreendimentos imobiliários ou emprestar dinheiro a empreendedores imobiliários, o que pode expor os investidores a riscos de crédito. Liquidez. Os fundos imobiliários podem não ser tão líquidos quanto outros ativos financeiros, o que significa que os investidores podem ter dificuldade para vender suas cotas rapidamente e obter dinheiro de volta. Risco de vacância. Os fundos imobiliários podem investir em empreendimentos imobiliários que não estejam ocupados, o que pode afetar a renda gerada pelo fundo e os retornos do investimento. Risco de taxas. Alguns fundos imobiliários podem cobrar taxas elevadas, como taxas de administração, taxas de performance, etc. Isso pode afetar os retornos do investimento. Risco de mercado. Os fundos imobiliários estão sujeitos às flutuações do mercado, e os investidores podem ter prejuízos significativos se o mercado imobiliário entrar em recessão. É importante lembrar que essas são apenas algumas das desvantagens dos fundos imobiliários e que o desempenho passado não é indicativo do desempenho futuro. É importante fazer sua própria pesquisa e entender os riscos associados a qualquer investimento antes de decidir investir. Mas antes de investir em fundos imobiliários, é importante levar em conta os seguintes fatores. Objetivos de investimento. É importante ter claro os objetivos de investimento e verificar se os fundos imobiliários se adequam a esses objetivos. Perfil de risco. É importante avaliar o perfil de risco, como a tolerância ao risco e a capacidade de suportar perdas, e verificar se os fundos imobiliários estão de acordo com esse perfil. Diversificação. É importante diversificar o portfólio de investimentos, evitando concentrar todo o patrimônio em um único ativo ou tipo de investimento. Taxas e despesas. É importante verificar as taxas e despesas associadas ao fundo imobiliário, como taxas de administração, taxas de performance, etc., para entender como essas taxas podem afetar os retornos do investimento. Histórico de desempenho. É importante verificar o histórico de desempenho do fundo imobiliário, para entender como ele tem se comportado ao longo do tempo e se ele tem sido rentável. Gestão. É importante verificar a equipe responsável pela gestão do fundo imobiliário, sua experiência e track record no mercado imobiliário. Documentação. É importante ler cuidadosamente o prospecto do fundo imobiliário e entender os riscos associados ao investimento. Lembre-se de sempre fazer sua própria pesquisa e nunca investir em algo que você não entenda completamente. E é importante lembrar que os investimentos envolvem riscos e o desempenho passado não é indicativo do desempenho futuro. Muito obrigado por assistir esse meu vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like.